Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi consultava a Deus e sempre alcançava vitórias. Vamos procurar entender isto. Consultar a Deus deve ser uma prática nossa para conseguir entender o que é melhor, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, e que para nós seria o melhor caminho a seguir, o melhor caminho a tomar. No caso de Davi, ele estava na antiga aliança, isso significava garantia de vitória. Para nós, não necessariamente. Na época do Novo Testamento, nós estamos na nova aliança. A nossa vitória pelo sangue de Jesus é nos mantermos puros, firmes, ganharmos almas e não necessariamente ganharmos dinheiro. A nossa luta para ganhar pessoas. O crente que joga para cá, faz estardalhaço, viraliza aqui, faz barulho aqui, canta aqui, visita a igreja, faz movimento, ajunta muita gente, mas não ganha ninguém, não está fazendo nada demais. Ele é um agitador religioso, e há muitos que sabem fazer isso direitinho, mas ele não ganha ninguém. E se acaso aparecer alguém, ele não cuida e acaba perdendo. Há muitos crentes assim, fazendo muito barulho, estardalhaço, até com dons espirituais, cura, milagre, maravilha, poder de Deus, línguas estranhas, profetiza e bênçãos e vitória. E não há fruto, não há ninguém que permanece. Isso é brincar com Deus e brincar com religião. Nós devemos buscar a Deus e consultar a Deus para fazermos o que é melhor. Eu aprendi isso na minha juventude, com as minhas experiências mais marcantes, o chamado de Deus, minha consagração, batismo com o Espírito Santo. Eu aprendi e apliquei isso na minha vida, o costume de sempre consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Deus tem me dado alegria e praticamente vitória em tudo o que faço. Deus tem me feito bem-sucedido. Isso não significa que eu fique rico, que eu seja pastor de multidões ou que eu fique famoso. Não tenho nada disso. Mas Deus tem me abençoado em tudo o que faço. E o que eu desejo é que o fruto que eu dê para o Senhor permaneça e gere mais frutos. A minha maior alegria é ver uma pessoa ligada a mim, trabalhando, servindo ao Senhor, produzindo frutos e se multiplicando. Isso é o que nós queremos. A multiplicação no início é devagar, mas depois ela cresce e ganha corpo, desde que haja fidelidade. Eu aprendi, eu adquiri esse hábito de sempre consultar a Deus. Eu não posso reclamar de decisão nenhuma. Você já viu uma pessoa que se lamenta, alguém diz, pastor, comprei esse carro, já estou arrependido, não devia ter comprado. É muito triste isso, eu já passei por isso. Primeiro carro que eu tive, uma Kombi para a obra de Deus. Era uma que Deus indicou e eu comprei outra, porque era mais bonita. Sofri com aquela Kombi, mas aprendi. Aquela lição me ensinou muito. Algumas outras lições eu aprendi no meio de dificuldades, mas eu pretendo ter aprendido para não repetir. Sempre quero consultar a Deus a respeito do que é melhor fazer. Davi tinha esse hábito, sempre consultava a Deus. No início ainda do reinado pleno dele, porque o reinado dele foi gradativo. Primeiro, depois que ele foi destituído da posição lá pelo rei Saul, ele foi rebaixado, ele passou apertos, procurando sempre ser fiel e, por fim, ele teve que sair porque o rei Saul queria matá-lo. Ele fugiu.
Nessa fuga, inicialmente ele era sozinho, depois Deus tocou o coração de pessoas desesperadas, amargurados, endividados, pessoas marginalizadas da sociedade, para acompanhá-lo. Ele se tornou líder de 400 descamisados. E, assim como líder dessa gente, ele sofreu e lutou pelo pão de cada dia, e Deus lhe deu um grupo coeso, que logo aumentou para 600 homens. A partir daí, ele passou para os filisteus, que eram inimigos de Israel, e ficou ali servindo aos filisteus. Se tornou, então, como que o prefeito de uma cidade com muita liberdade, a cidade de Ziclag, que foi crescendo em população, eles foram constituindo famílias e ele se tornou, digamos assim, um prefeito de Ziclag. Mas Deus mandou que a cidade fosse destruída. Ele pode ter ficado muito triste, porque tudo que eles construíram ali acabou sendo destruído pelos amalequitas que puseram fogo. Mais uma luta tremenda. Davi foi levado a, muito cansado, ter que perseguir os amalequitas e, por fim, recuperou as famílias, as pessoas e até o gado que os amalequitas tinham levado. Grande vitória, mas sempre consultando a Deus. O fato de Deus ter permitido que a cidade dele, Ziclag, fosse queimada, era uma instrução para que ele não voltasse mais para ali. Ele não voltou mais a ser submisso aos filisteus. Deus queria que ele fosse para Israel. Então, com a morte de Saul, ele foi para Hebrom, a cercania de Hebrom, porque Hebrom era uma cidade de levitas. E ele, nas cercanias de Hebrom, no sul de Judá, era a região que ele conhecia bem, porque ele nasceu por ali, ele se instalou com aquele grupo grande, que não sabemos quantas pessoas, porque um texto da Bíblia diz que naquela época, dia a dia, pessoas iam passando para ele, até que se tornou um grande exército, como exército de Deus. Então, nessa época, ele estava com 600 homens, constituíram famílias, aumentou, talvez eles estivessem com poucas mil pessoas, com as quais eles foram para Hebrom, no sul de Judá. Ele se tornou rei ali, os da tribo de Judá reconheceram Davi como rei e ele pegou uma tribo arrasada e fez dela um país forte. Em 7 anos e meio de governo se tornou um país forte. A partir dali, os outros das demais tribos vieram todos e reconheceram Davi como rei também. Nesse início de reinado, o primeiro desafio dele foi a guerra com os filisteus. Os filisteus entenderam, esse Davi é valente. Nós conhecemos. Enquanto ele estava no sul de Judá, um pedacinho, tudo bem, nós, filisteus, dominávamos o restante de Israel. Mas agora que ele se tornou rei de todo Israel, nós vamos ter que atacá-lo. E atacaram Davi de surpresa. No início, quando ele tomou posse de Jerusalém, os filisteus atacaram. Davi consultou a Deus. E aí, Senhor, o que eu faço? Deus disse, vai em frente. Em frente, porque eu vou dar vitória. Então, Davi foi com toda a vontade. Os filisteus vieram, digamos assim, meio atabalhoadamente. E Davi foi decididamente contra eles, com os valentes na frente. Então, foi uma grande vitória de Davi. E Davi depois cantou a Deus e disse, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor abriu as fileiras inimigas diante de mim como quem rompe águas, e chamou aquele lugar Baal Perazim. Ali Davi queimou todos os deuses, os ídolos dos filisteus. Isso foi muito importante, o que ele fez para consagrar a Deus a vida deles. Deus não queria imagem nenhuma. Todos os deuses dos filisteus foram queimados, ídolos e imagens queimados em consagração a Deus. Mas os filisteus vieram de novo, com muita vontade, se reorganizaram, mudaram a estratégia e atacaram com carros e com tudo que eles tinham de combate.
Davi consultou a Deus novamente. Dessa vez o Senhor disse: meu servo, não os ataque como da outra vez, mas dê a volta por detrás deles e fique aguardando. Quando você ouvir um barulho de marcha de tropas pela copa das árvores, as amoreiras, então você saia, porque o Senhor já saiu com um grande exército dele à sua frente, então você pode atacar. E Davi fez isto e feriu os exércitos filisteus. Por causa do barulho de marcha de soldados na copa das árvores, os filisteus se apavoraram e se distraíram. E Davi veio com o seu exército e atacou de forma fulminante os filisteus ali. Grande vitória que Deus tinha dado a Davi. O coração dele, entretanto, não estava na guerra. Ele podia pensar: já que vencemos os filisteus, agora vamos atacar para vencer os edomitas, os amonitas, os moabitas, vamos atacar os sírios, vamos expandir o reino, vamos fazer um grande império. Não, não e não. Davi não fazia guerra nenhuma sem antes consultar a Deus. E o projeto de Deus não era que ele construísse um grande império, mas que ele fosse fiel a Deus. E logo a seguir, nós vemos no capítulo 15 de 1 Crônicas, que Davi se ocupou não com guerras, mas em levar a arca, designar os levitas para o seu cargo no culto a Deus, preparou o culto. O coração de Davi estava no culto a Deus e não na guerra. O coração dele estava em Deus, na pessoa de Deus e não nas bênçãos de Deus. Comece a entender isso para você ser como Davi também. Sempre consulte a Deus, abra mão de tudo o que Deus não indicar. Aquilo que Deus não mostrar para você, não ame, não queira, não guarde para você. Abra mão de tudo o que não for da vontade de Deus. Queira somente, tão somente a vontade de Deus, e isso de todo o seu coração. Sempre consulte a Deus, ame a Deus e se disponha a abrir mão de tudo aquilo que Deus não indicar, que Deus não mostrar, que não for da vontade dele. Entenda isto.